primeiro lugar, parabéns a todos. Que privilégio isso, que sonho sendo realizado, né? Ver esse nível de debate. Eu vou abrir então para 30 minutos da nossa reflexão. Eu gostaria de abrir com uma consideração que é importante sobre o conteúdo apresentado pelo Luiz, e quero deixar claro para vocês que, eticamente, como o Luiz não estaria presente para esse debate, a partir do que eu observei, do que eu escutei, porque eu previamente escutei esse filme, porque ele não estaria presente, trocamos mensagens e ele me autorizou a fazer as considerações que eu vou fazer aqui, que acho que são importantes, eu não poderia deixar passar, sobre parte do conteúdo dele, que é considerar a música como ferramenta. O próprio Luiz abre a palestra dele, eu não vou me alongar, falando que ser músico centrado implica entender música tendo um protagonismo. Ele usa centralidade da música, ok? Logo depois ele fala que a música, ele usa o Zucker, né? Não tem vínculo com objetos externos. Então aqui ele está considerando, para a proposta dele, entendam bem, ele está considerando a existência da música, como é comum em todos nós aqui. Se ele está considerando isso, música não pode ser ferramenta, não pode ser subserviente. Alguns de vocês poderiam perguntar, mas nunca ela pode ser ferramenta, mesmo considerando a existência? Nós diríamos no ICD que nunca. Uma vez que tu tem esse embasamento filosófico e entende sempre música tendo existência, ela não é ferramenta, ela é experiência, ela é vivência. E a partir dessa vivência, homomúsicos fazem têm ou não os seus impactos e as suas transformações. Então, música está sempre existindo, é sempre um fenômeno que existe, não é subserviente, da mesma maneira, metaforicamente, que se eu estou convivendo com a Isabela para o André Brandalize nunca vai ser ferramenta para algo. O meu convívio com um ser humano que existe, chamado Isabela Salles, vai me provocar vivências, experiências, impactos, sensações, sentimentos. Mas nunca Isabela, em nenhum momento do nosso convívio e da nossa existência mútua, vai ser considerada uma ferramenta para mim. Da mesma maneira que música nunca, para nós, pelo menos no ICD, assume uma posição de ferramenta, de meio, de através de. Mas é fundamental. E o Luiz, importante eu dizer, concordou comigo, porque eu falei: há a possibilidade de tu não concordares. Está aberto um debate aqui, importante. Mas ele concordou. Mas e já passo a palavra para vocês, quero dizer que esse talvez ato falho ou imaturidade nesse slide da música como ferramenta, ele tá, e aí eu quero dar as mãos para quando Isabela, orientada pela Marina, né, traz uma importância, tá bonito isso, de observar e analisar semelhanças e diferenças. Tem um artigo que eu escrevo chamado Musicoterapia e as músicos centradas. Kenegan é um que uma vez abriu para mim, que acha que existe, claro, a relação, mas ela não é tão protagonista. Para nós no ICD, não há como haver uma imersão com a dona música sem total confiança e segurança da relação terapêutica. Para nós aqui, relação é tão fundamental quanto a vivência e a experiência com a dona música. Por isso o triângulo. Mas nem todo mundo que se sente músico centrado, e estou dando as mãos para o trabalho da Isabela, necessariamente tem que sentir da mesma maneira. Então, é isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente está falando, quando a Isabela fala que um dos objetivos é encontrar uma unificação, talvez. Eu me perguntei, será que a Isabela, no seu processo, não vai encontrar muito mais diferenciações? E se ela encontrar diferenciações, eu vou aplaudir, porque
Eu acho que ser músico centrado fundamentalmente é realmente, prioritariamente, a música impactando profundamente a vida desse musicoterapeuta, desse que veio a ser musicoterapeuta, e a sua musicalidade, e a maneira como ele aplica a música no outro. Gradações de importância sobre relação, sobre o próprio entendimento de John Carpenter, esses tempos publicou Through the Music, através da música. E eu perguntei por que Through the Music. Então, um pouco falamos sobre talvez umas diferenças na língua, de expressão, mas talvez não, talvez não. Eu repito, quando a Marina me ajudou a Marina fez a tradução para o português da minha palestra, que eu fiz direto em inglês em Buenos Aires, em 2019, e o Alan Turing seguiu a minha palestra, onde eu apresentei muito do conteúdo que nós aqui apresentamos, uma robustez filosófica, principalmente no Zuckerkandl, e o Alan Turing, como uma das reações, comentou que talvez não necessitasse tanto esse pensar sobre música. Eu discordo, eu discordo. E nós aqui no ICD discordamos também. Quando, se não me engano, foi isso, e aí passo para vocês. Gostei muito da utilização do termo da pesquisa do Paulo sobre essa autoexperiência das suas musicalidades e da musicalidade um do outro. Leva, como um dos objetivos desse encontro, para uma liberdade criativo-musical. Não é fácil isso, é fácil falar. Não é fácil vivenciar, não é fácil ser livre. E hoje, conversando com o Giovanni Bertolazzi, que está finalizando o estágio dele aqui conosco, a gente falou muito sobre isso. O que é ser livre, né? E a experiência dele aqui traz isso também, assim, ser livre, ao nosso ver no ICD, é realmente a gente mega valorizar a existência dos fenômenos musicais que emergem das relações. Mega valorizar. É a Dona Música que está na canequinha que foi espalhada pelo Brasil, não foi só um efeito. E a Dona Música, ela realmente firma, entre outras, o que mobilizou muito a mim e o Gregório lá no início do início do início, que muitos de vocês falaram aqui sobre esse início do início, exploração 4 de Healing Heritage. Não é metáfora. A vida dos intervalos não é uma metáfora. Passo a palavra para vocês, fiquem à vontade. Mas orgulho, viu, galera? Orgulho. Tô muito tocado. Eu só queria dar continuidade a essa sua parabenização, André, pensando aí nas jornadas, né? Eu não participei da jornada de 2003, eu nem tinha entrado na faculdade, né? Mas eu participei da segunda jornada de 2008. E apesar de fazer muito tempo, eu me lembro, assim, né, dos trabalhos que foram apresentados, muito bons. Porém, a gente vê agora, nesse sentido de pesquisa, uma maturidade muito maior do que via na jornada em 2008, né? Eram muitos estudos de caso, lindos, mas a gente vê que assim, o pensamento estava começando, né? Ainda não se tinha tão clara essa ideia das musicoterapias musicocentradas, como você fala, né? Das várias formas de fazer essa orientação que a Isabela estamos chamando, ou paradigma, guarda-chuva, seja o termo que for, e como é feito de uma forma sistematizada no ICD, como está sendo feito lá no grupo de pesquisa do Paulo, né, do Luiz, como que vai desenvolvendo mesmo. E é algo assim bem importante, perfeito, Marina. Cheguei para o Luiz também e comentei. É, e a aplicação nessa pesquisa qualitativa de técnicas de confiabilidade. Então, isso é bem importante que a gente possa trocar um com o outro aqui, né? Quando eu abro uma pesquisa qualitativa propondo relato de experiência de vivências, de qualquer maneira, em algum momento eu tenho que fazer uma triangulação, que é a forma de garantir uma confiabilidade mínima que a quantitativa consegue via estatística, uma confiabilidade triangulando os achados, né, e a escrita.
Então, isso me parece, só corroborando com o que está dizendo, é que um vai ajudar o outro aqui a garantir cada vez mais robustez, não só nas bases, mas como também na aplicação de um modelo de pesquisa e também que garanta confiabilidade. Ou seja, a gente está num processo de amadurecimento como. Agora é um grupo dentro de um grupo. Se eu já era fã da musicoterapia brasileira, eu sou muito fã, é óbvio, da musicoterapia músico-centrada do Brasil. Muito bonito também, enquanto vocês estão pensando, muito bonito a fluidez, muito bonita a fluidez, não sei se vocês concordam, com as mãos dadas que o Luiz dá para improvisação e relembone. Dá para entender o que eu estou falando? Porque não só porque ele usou o termo imaginário, mas porque entra estado alterado de consciência, entra relaxação, né, como técnica de relaxamento. Então, como eu enxerguei, como eu escutei Relembone ali, mas com improvisação. Então, como se a pesquisa do Luiz desse as mãos lá para as nossas duas origens, que é muito bonito e muito potente, e acho que muito, de uma certa forma, para mim, muito louvável que a gente sempre aplauda, né, os nossos, esses dois pioneiros, né, Hellenborn e Paul Nordorf. Vou pegar, André, dessa observação que você fez sobre o que o Luiz diz, porque ali há algo que eu penso que talvez a gente possa pensar com calma, né? Que é a questão dos estados alterados de consciência, né? Uma dificuldade que talvez a gente encontre no sentido de adequar, né, as nossas reflexões à maneira como a academia trabalha, né? A maneira como a academia torna legítimo ou deixa de tornar legítimo determinado conhecimento, diz respeito a uma espécie, é o que eu vou chamar de impossibilidade empírica, né? Porque, veja bem, eu estava me lembrando que o Rudolf Steiner vai dizer que quando a gente dorme, a gente vai para o plano astral, né? O corpo etérico da gente viaja para algum lugar, um lugar que é todo constituído de som e luz. E que desse lugar a gente traz memórias que se manifestam neste plano físico como música, né? Também como música, não apenas como música, mas também como música. Ele vai dizer que há pessoas que fazem isso inconscientemente, mas que há pessoas que têm, de fato, clarividência, vamos dizer assim, desse processo de deslocamento para esse lugar no plano astral. Eu achei muito bacana no primeiro trabalho quando o pessoal menciona o Steiner, porque é uma é um autor importante que traz coisas importantes, mas é um autor marginal na própria Alemanha, né? Porque não apenas por conta disso que eu estou chamando de impossibilidade empírica, mas também de uma apropriação equivocada com relação ao nazismo e tudo mais. Então, ele não é um teórico que muito circule no cotidiano acadêmico alemão. Como que a gente compreende a nossa visão de música e de ser humano, então como que a gente aplica a ideia de ciência, de busca de conhecimento, né, no caso de pesquisa, como você falou, dentro dessa concepção filosófica. É realmente um desafio, eu também não tenho resposta. Eu ainda tô com o microfone ligado. Eu trouxe isso apenas para a gente começar a pensar, porque é um fenômeno tão bonito, quer dizer, assim, você diz, a música tem vida, a música é uma manifestação de vida. Beleza, ok. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que existe sempre tentativas, né, de objetificar o fenômeno sonoro e torná-lo aceitável dentro desses parâmetros racionalistas, né, dentro do modus operandi da mente ocidental, né? E eu fico sempre lembrando de palestras do professor Kohlreuter, que chama Música de Leste a Oeste, né? Onde ele vai explicar, isso tem online no site da FM Cultura de São Paulo, né? São programas muito interessantes que ele explica o que é que acontece
na separação das culturas, né? E de como a nossa filosofia se tornou uma outra coisa diferente da que existe no Oriente, né? E de como a filosofia oriental nos contemplaria mais nessa discussão que a gente encaminha. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam? Noite, sim. Boa noite. Muito legal a tua consideração, Elvis, porque eu fiquei pensando aqui que essa necessidade também de trazer o fenômeno sem necessariamente objetificar ou reduzir o fenômeno da experiência em música e com música, mas poder também de alguma forma legar isso e ver o que isso nos mobiliza em termos de corpo, de cérebro, de alma, é muito interessante. E eu penso que os estados alterados de consciência também, eles se dão hoje pelo que a gente também chama de ondas cerebrais, que são convocadas, né, que estão ali em operação quando a gente está envolvido no fenômeno. Então, determinadas ondas podem se sobrepor, né, ou podem estar mais ativas em determinados momentos, no momento da relaxação, ou no momento da vigília, ou no momento em que você utilizando o corpo também, elas são mais convocadas também. E essas experiências mais profundas que são do sono também, que o Steiner fala que hoje a gente vai falar que são ondas, por exemplo, em que o cérebro ele vai sonhar ou que ele vai se manifestar de outro, é, numa outra experiência, vamos chamar de experiência, ela tá bem presente, elas estão sendo estudadas, só que aí a gente entra com outros equipamentos também, como os equipamentos de meditação, em que quando a gente mede essas ondas também, e que elas convocam profundamente todo o corpo e toda a estrutura cerebral nesses níveis de vivência e de experiência também. Então, fico pensando que está existindo, né? E numa narrativa dessas experiências, a gente acompanha os nossos pacientes, os nossos clientes nisso, ou as nossas próprias experiências também em música, mas que a gente também, como uma evidência, a gente teria que entrar com muitos outros equipamentos, outros recursos, que daí abririam também para novos pensares e novas propostas também, que fugiriam só à questão filosófica, né? Ou a questão da própria teoria da musicoterapia, como a gente está pensando aqui, né? A teoria prática. Não sei se eu me fiz entender. Sim, com certeza. Pelo menos para mim. É porque eu acho que a gente vive uma armadilha, sabe? Essa armadilha intelectual, né? Assim, faz uma espécie de aprisionamento, né? E a música nos convoca a sair disso, sabe? O tempo inteiro, né? Tem lá a transcendência da Helen Bonny que não me deixa mentir, né? Então, foi lá, como quem não quer nada, tocar o cisne lá e acabou acontecendo a revolução na vida dela, né? Então, essa convocação, né? E também os interditos, né? Os interditos, quando a gente fala de espiritualidade, né? Alguém diz para Helen Bonner, né? Não me venha aqui com seus misticismos. Então, essa forma, eu tô trazendo isso só para a gente, né? Deixar isso em suspenso, digamos assim, né? Isso como algo que talvez faça sentido, que surja para a gente conversar em um momento posterior. Tem uma coisa que eu acho muito bonita do Steiner, é a divisão dos sentidos em não em cinco, mas em 12, né? Então tem aquele sentido que te permite perceber teu próprio corpo, né? Ele vai dizer assim, você tem um sentido de equilíbrio, tem o sentido que lhe permite ver o que está ali fora de você, né? Então tem a sua visão, tem o sentido do calor, né? E ele coloca a audição num terceiro patamar, que é muito interessante, que é um sentido que te permite perceber a interioridade daquilo que lhe é exterior. E ele, ao lado da audição, ele vai colocar o sentido do eu do outro, que para a gente seria a empatia, né? Então a gente consegue se aproximar da interioridade do outro ouvindo. A psicanálise sabe disso há muito tempo, né?
Mas é muito bonito a forma como o Steiner coloca essa questão para a gente. E eu estava dizendo, sabe, André, perguntando, colocando a pulga atrás da orelha da gente, se a academia compra essas ideias, entende? Essa academia careta, né, na qual a gente trabalha, que a gente tem que codificar, decodificar, contar, medir e tal, né? Eu sinto essa dificuldade como pesquisador, né? Minha área de pesquisa é educação. E de vez em quando eu vejo as pessoas querendo fazer grupo de controle para ver a aprendizagem, sabe? E eu fico meio Uhum, estranho, porque a sim. aprendizagem, né, é uma coisa muito subjetiva. Uma vez Mas o é, Kenegan abriu uma aula perguntando assim se a gente considerava Northrop Robbins psicoterapia, né? Bem interessante porque teoricamente Northrop Robbins, né, é uma prática músico-centrada que eu não conheço um pensamento do Paul e do Clive sobre se seria psicoterapia. Então já é uma questão que avança, né? E nós consideramos que sim, né? E isso é muito mão do Bruxia também, assim, quer dizer, músico, psicoterapia, psicodinâmica, onde a relação ela é super importante, né? Agora, assim, tem um ponto assim, que eu acho que é bem importante. Na live 35 eu comentei, Elvis, que uh, uma coisa é a gente esmiuçar Healing Heritage. E da minha parte, que bacana, porque é um grupo já bastante heterogêneo, músico centrado. Eu considero o Healing Heritage, como vocês sabem, uma essência, né? E Paul e Clive, principalmente Paul, resolveu no início, Elvis, mesmo tendo se conhecido num centro antroposófico, eles resolveram não alinhar o pensamento musical deles a Steiner. Tu vindo com essa força com o Steiner, a meu ver, muito contribui, mas eu escuto como um decolar, sabe? Da mesma maneira que trazer Schopenhauer e trazer Hans Lick para a conversa de Healing Heritage, né? A gente tá decolando assim para outros pensamentos, que eu não tenho certeza se um Paul Nordhoff, independente da academia careta, que eu concordo contigo, nem me preocupo com ela, realmente. Independente se a academia concorda ou não, não sei, e se o Paul concordaria, também não importa. Mas fico curioso onde é que o aprofundamento, né, de Steiner pode contribuir para a musicoterapia músico-centrada. eu realmente não sei se contribui, sabe, André? Assim, eu Uhum. fico só. Porque estava todo mundo calado, assim, quieto, assim, olhando o que é que a gente fala agora, o que é que a gente diz agora. E aí, como é que vai ser? Vai acabar? Aí eu trouxe essa minha inquietação, que não é, na verdade, uma defesa do Steiner, não, apesar de eu gostar muito dele, apesar de eu ter contato na sociedade antroposófica e tudo mais. Mas não se trata disso. É mais Uhum. dos limites do pensamento acadêmico e do risco que pode ser para todos nós nos adequarmos demais, né, a esse paradigma científico que eu acho que já deu o que tinha para dar, sabe? Eu concordo contigo em gênero, número e grau. Total. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso. Não, realmente. Realmente. E só da gente estar conversando nesse nível, Elvis, para mim era um sonho. Pra mim era um sonho. Nesse nível, assim, de aprofundar música e ser humano, né? Porque, ao meu ver, foi o que nós escolhemos praticar, né? Musicoterapia. O trabalho de todos os colegas, vou aproveitar que tá maravilhoso, uma alegria acompanhar. Eu estava um pouquinho à parte, assim, mas, nossa, uma produção maravilhosa, de peso, de fundamento. Parabéns para todo mundo. E o trabalho do Belisário também, unindo essas duas pontes e no momento em que a gente está vivenciando tantos aspectos, assim, da música, com essa abertura, essa transcendência e essa forma de humanidade assim tão potente, né? É. Via isso Boa. muito lindo, gente. Uma alegria. Muito bem colocado. Isso aí. Muitas portas, né, se abrindo. Ju, agora só falta você.
como diria Rita Lee, não é? Sobre as pesquisas musicocentradas. Pois eu tô em volta aqui num trabalho também de num trabalho musical aqui bem profundo, dos ritmos, né? Ligada nos ritmos assim bem profundamente. Então preciso terminar isso para E daí depois ver. tra- dá uma forma e traz pra gente. Ou nem dá uma forma e traz pra gente. É vivencial, é totalmente vivencial e totalmente trabalhando, integrando os sistemas, o sistema sensório-motor, o sistema perceptivo, nervo vago, é uma loucura, assim, e todo meditativo também, um trabalho feito em grupo, dinâmicas de grupo, com passo a passo, porque é uma metodologia, e com estados alterados de consciência que inevitavelmente acabam acontecendo. E é uma aprendizagem que se dá pelo corpo, né? Também. Cada dinâmica que você faz, cada roda, você tem um tempo e você deita para que isso seja assimilado de um outro jeito. A gente não fala primeiro, a gente deita e espera aquilo decantar um pouco. É muito interessante também. É só para lembrar, para quem não tem familiaridade, a Helen Bonney sempre deu as mãos para meditação e, e a famosa cena, né, de ela querer entrar lá na Michigan State e o Thayer Gaston, que era famoso, né, por ser muito comportamental, disse, tá, eu te aceito, mas não vem com as tuas coisas aí, os teus misticismos. E ela Bruxaria. com as bruxarias. Daí ela ri, tá bom, e dá o formato ao GIM, né? Então é legal isso, Ju, e legal Elvis, assim, e eu acho que o Giovanni na live passada comentou isso, como a gente também é mais um grupo histórico, né, de contracultura. Eu não sinto assim um grupo de resistência também, porque não que a gente seja contra dar um formato como o status quo pede científico, mas eu não gostaria que fosse assim. A nossa preocupação maior é agradar os outros, né? E sim que a gente fundamentalmente fosse coerente, né? Cada trabalho com coerência, com robustez, e para mim muito me satisfaz que a gente vá construindo organicamente esses pensamentos. Vai ter quem ache, como tem, não sei se você sabe, em meio dos Estados Unidos, comportamental ainda, muita gente desconsidera, não é assim, não respeitar. Acha que Paul e Clive não fizeram ciência. Bom, cada um tem o direito de pensar o que quiser. A meu ver, é de uma limitação, de uma coisa tacanha, absurda, É. absurda. Mas cada um pensa o que quiser, né? Eu acho interessante porque o behaviorismo, ele depois, ele vem como uma força mesmo dentro da psicologia, ele é considerado a primeira grande força na psicologia, a psicanálise a segunda e depois a terceira humanista. A quarta seria a transpessoal, ou alguns ainda falam que ela é uma derivação da terceira força, né, a transpessoal. E é interessante porque quando vem o cognitivo comportamental, ela já não tem a ver, ela se separa do behaviorismo. E aí eu sempre brinco que o pessoal diz que os misticismos, né, que na verdade a meditação, que é algo que está presente em toda a humanidade, que possui diferentes nomes, né, a TCC tem como origem filosófica também, ela tem três vertentes, e uma vertente é a filosofia budista, a filosofia taoísta e a filosofia cognitivista. Então não tem muito para onde fugir. E hoje a gente vive derivações disso e de técnicas sendo aplicadas na ciência, é muito interessante, na clínica, né? A própria meditação estruturada, né? Dentro das pesquisas com pacientes, por exemplo, oncológicos, isso já tem mais de 40 anos. Então as coisas elas vão se transformando, né? Mas os olhares também preconceituosos, eles vão se solidificando também, né? Não só dentro da academia, mas na própria manutenção do desconhecimento da gente, né? Ninguém está afim de abrir mão das suas certezas, né? Das suas seguranças, assim, tal. Mesmo porque o sistema no qual a gente vive é bem cruel, né? Eu estou falando do capital, né?
Eu sou comunista de pai e mãe, né, e não nego. Então, essa sobrevivência, a sobrevivência institucional, a sobrevivência no mercado, vai fazendo com que a gente vá se apegando a coisas que são restritivas da nossa própria subjetividade. É breve, assim, porque eu acho que não dá pra só jogar a questão, né? Quando a gente pensar depois, achar interessante. Conforme a gente foi falando, fui lembrando de duas questões que foram faladas aqui, perguntadas relativas ao Northrop Robbins, mas podia perguntar para a música centrada ou para outras abordagens ou modelos, né? A Northrop Robbins é psicoterapia, a Northrop Robbins é ciência. Eu acho que quando faz essas perguntas, não está perguntando sobre a Northrop Robbins, não, o que é a Northrop Robbins, está perguntando, na verdade, o que é psicoterapia e o que é ciência. Porque dependendo do que a pessoa tem como conceito, e esses conceitos vêm mudando para alguns paradigmas, né, como o Elvis bem colocou, a pessoa vai responder de uma forma ou de outra, se que é ou não. Fiquei pensando nisso, né, na evolução dos conceitos dos termos. Um dia a gente percebe que o que o Jung queria falar era de alquimia, mas ele deu um jeito de não falar de alquimia na sua psicologia analítica, entende? É muito maluco esse jogo de forças e poder aos quais a gente está submetido, e se submete, e aceita, e baixa a cabeça. A gente tem coragem de estudar aquilo que a gente não estudaria. Tá? Assim, eu tive a oportunidade de estudar com o professor Kohlreuter, né? Eu acho que eu sou mais antigo aqui, né? Então, enfim, então, nos anos 80, quando eu estava na graduação, o Kohlreuter estava sempre em Fortaleza. E ele dizia: duvidem de tudo, duvidem de mim. Né? De certa forma, é o que eu estou querendo dizer para nós, sabe? Assim, façam o que não existe. Né? Ele dizia: a geração de vocês compete fazer o que não existe. A minha não conta mais. Ele dizia assim: eu sou carta fora do baralho. Né? Aí já passou assim um tempinho, né? 40 anos depois, eu estou aqui dizendo a mesma coisa. Meu povo, a gente tem que ir aí, ir aonde a humanidade ainda não foi. Aí, contando uma coisa anedótica, André, eu outro dia estava chegando aqui numa live, né, dessa, estava conversando contigo, dizendo que estava vindo dar aula na graduação, né, da introdução à musicoterapia. E aí você disse: ah, você vai mostrar musicoterapia, música centrada da aula pro pessoal. Vou. Aí mostrei, né? Aí quando eu terminei de mostrar, eles perguntaram: mas professor, existe uma musicoterapia que não seja musicocentrada? Como é que é isso? Quer dizer, não cabe na cabeça das pessoas que a música não seja a grande protagonista do processo, sabe? Né? Eu digo: não, peraí, então vamos olhar aqui as outras coisas, como é que elas são. Mas a reação é essa, sabe? A partir do próprio termo, né? Eu acho que essa reação, ela fala bastante, né? A gente é terapeuta, então as reações a gente escuta. E tendo essa reação, e pelo que tu está descrevendo, coletiva, realmente a gente está aqui para acolher, né, o que eles sentem, né? Existe musicoterapia que não pense em música com protagonismo? Talvez não, é o que mais existe. E a gente está aqui, eu acho que cada vez mais sólido, mais robusto, para trazer de volta. Me parece isso que entre alguns da nossa origem, Paul e Helen Boni, era a razão de existir a musicoterapia, né? E isso muito inquieta o Gregório. O Gregório, isso que pena a gente ter que dar um sobrenome para a musicoterapia. Musicoterapia músico-centrada. E tivemos que dar um sobrenome porque realmente música é muito importante para mim, é vital, para o Gregório também. E quando eu entro na musicoterapia, me afastam ou querem me afastar da música. E se a gente começa a olhar para as academias, não é só no Brasil, mundo afora, eu tenho, não vou citar nomes, mas amigos que você sabe em Nova York, que me dizem que cada vez o estudante está chegando mais fraco. Então, né, que bom que a gente existe. Que bom que a gente existe. Porque, entre outras, a gente instiga, o Tiago está fazendo assim com a cabeça, que é um estudante, o estudo, né, Tiago, da literatura, da musicoterapia, mas o estudo contínuo da música. Porque tu quis, não fui eu que te pedi para ser musicoterapeuta, Tiago.
Tu tá na academia de musicoterapia por tua livre e espontânea vontade, porque música impacta a tua vida. Para daí sairmos da música, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Ou para colocar a música que tanto impacta Tiago, Emily, Carol, Giovanni, para colocarmos como subserviente. Mas ela não impacta a nossa vida como subserviente. Ela impacta a nossa vida. E por isso a gente acredita e faz uma formação, gastando tempo e dinheiro, para nos tornarmos aplicadores de música na saúde. Mas aí a gente põe a música como uma ferramentinha, chama de musiquinha, música meio para o paciente autista olhar para a gente. Só? Para se regular. Só? Jura? Então a gente coloca onde toda essa potência que a gente vê nos consultórios, hein? Então, quem ainda coloca a música como serviente, chama de musiquinha, vê pessoas chegando à fala, vê pessoas se regulando, que mordiam nas primeiras sessões, que nos empurravam, nos beliscavam, e que hoje estão chegando à fala reguladas, chamar de musiquinha, de ferramentinha. Então, que bom que a gente existe, que bom que existe esse diálogo, que bom que existe essa vontade de a gente aprofundar música e musicoterapia. Infelizmente, sim, vamos chamar, e talvez por muitos e muitos anos, musicoterapia músico-centrada, como contracultura e como resistência. Não sairemos do estudo da música, não abandonaremos nossas conversas sobre música, não abandonaremos de tocar e acreditar profundamente na música como um agente transformador na vida dos nossos pacientes e das nossas famílias. Dona Música, com mega, 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 mega respeito. Giovanni? Pessoal, não quero me alongar muito também pelo horário, né? Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui. Eu sou um estudante bastante recente de musicoterapia, né? Estagiário ali do ICD. E para mim, na verdade, é uma honra poder estar num debate desses, assim, né? E digo honra porque o nível do debate que eu estou tendo a possibilidade, a oportunidade de escutar, né? Através dos trabalhos que todos aqui produziram, né? É algo que está me impactando muito, né? Fisicamente, inclusive, né? Sinto vibrações corpóreas aqui escutando vocês e, inclusive, a partir das apresentações, assim. Eu decidi falar, na verdade, porque quando o André iniciou a fala dele lá no início sobre o processo, onde o Luiz trouxe a questão da ferramenta nos slides, durante a apresentação do Luiz, eu fiz questão de fazer algumas anotações, né? E eu acho que é interessante quando o André trouxe sobre uma questão de um possível ato falho, né? E o que me toca muito é que a apresentação toda do Luiz, ela traz continuamente a presença da música como essa entidade, como esse agente, né? Por quê? Ele traz na questão do Zucker Candle, ali durante a apresentação, essa experiência, né, da música como uma força interior dinâmica e abstrata, né? E por que que eu estou querendo trazer isso para a gente aqui? Porque a possibilidade da gente entender a nível filosófico, a nível de linguagem, a importância que esses conceitos têm para que a música, né, e a musicoterapia musicocentrada possa ser compreendida na sua efetividade, a gente ainda, felizmente ou infelizmente, precisa da palavra, né? A gente precisa do contexto, a gente precisa da linguagem, do conceito. A gente ainda está nesse nível de debate, né? Como o André está falando, da esperança dele de que a gente não precise mais chamar de musicoterapia musicocentrada porque a música, como a sua interpretação, a sua conexão como um agente, né, que é dinâmico e abstrato, então dinâmico porque é uma realidade de forças, né, é uma entidade de forças, é algo que não deixa de existir com a gente ou não. E por que que isso se relaciona? Porque o Luiz traz o conceito do Zucker Candle de interioridade, né? E esse conceito de interioridade ele quer dizer o quê? Se a gente for pesquisar, mais ou menos, fala sobre essa relação de uma possibilidade de alma, né? E aí, dependendo de como a gente está falando da musicoterapia musicocentrada, como um local, né, uma experiência, um campo do estudo onde a gente vai de uma perspectiva humanista e não mais psicanalítica ou behaviorista, a gente pode ir para o conceito de interioridade baseado, né, no humanismo interioridade, humanismo, conceito de alma, né? Fazendo esse trabalho, assim, essa relação, essa conjunção de conceitos. Quando a gente percebe a ideia de alma, e o Luiz fala na apresentação dele, que a música permanece existente mesmo sem a reprodução musical. Mesmo sem que algo que esse instrumento toque
ou que esse som seja emitido. A música, ela existe num campo, como o Zuckerman falou, de interioridade. Não é uma ferramenta. Não tem como ser uma ferramenta a partir do momento que essa interioridade existe. A música compõe essa experiência de interioridade que pode ser a alma, pode ser o inconsciente, pode ser, enfim, a espiritualidade. A gente pode escolher o que o que a gente quer conectar com essa relação, né? O que a gente pode entender desse lugar de interioridade. Enfim, me sinto muito empolgado em poder compartilhar isso com vocês, porque eu acho que aqui é um espaço para a gente poder trocar sobre isso, né? Porque, de novo, para que a gente possa, digamos assim, para que a gente possa falar de forma mais aberta sobre esse paradigma musicoterapêutico, né, musicocentrado, eu acho que é importante a gente ter essa relação com os contextos, né, com os conceitos. Enfim, a Marina quer falar e eu estou muito curioso para escutar ela. Nem sei se eu me arrependi de ter levantado a mão, mas nossa, adorei, Giovanni, te conhecer. A sua fala também reverbera no meu corpo. E eu acho maravilhosa. Mas eu queria fazer um mas assim, na sua fala, que é uma preocupação minha, assim, por exemplo, eu estou aqui com meus alunos que aprendem comigo sobre música centrada, com outro professor, outra professora sobre musicoterapia neurológica, com outro professor, outro professor sobre musicoterapia humanista, sobre musicoterapia analítica, sobre musicoterapia comunitária e social. Cada um deles enxerga a música de uma forma. E aí a gente tem uma contraposição grande entre essa música como um fenômeno, uma experiência, como você está falando, como a gente está falando, e no uso da música como uma ferramenta, com um objetivo não musical muito específico, sabe? Eu não acho que um é certo, outro é errado. Eu só acho assim, um faz muito sentido para mim. E a forma como que eu trabalho, eu quero trabalhar, o que eu sei trabalhar, e eu vejo a beleza do processo musicoterapêutico acontecendo quando eu estou nele, quando eu estou supervisionando. Mas eu vejo os efeitos terapêuticos da forma do pensamento, da música como ferramenta acontecendo lá também, sabe? Então eu tenho um receio quando a gente fala, depois, não sei, André, que você pensa, não podia ter sobrenome. Na minha reverberação também não queria que tivesse sobrenome. Mas que bom que temos a pluralidade das visões. O ser humano não tem um pensamento homogêneo, não existe só uma única filosofia, né? Uma única certeza. Então, cada um vai atuando na frente que faz sentido para ele. E eu acho que todas elas são muito válidas. Sim. Mariana, muito obrigado pelo teu compartilhar, né? Eu acho que é muito importante porque, de novo, é algo muito recente e, ao mesmo tempo, muito intenso, né? Eu estava conversando com o André sobre isso hoje, né? E eu concordo que não existe essa relação de melhor ou pior, né? Dentro dessa relação da música, né? Da musicoterapia. Mas eu acho que quando a gente fala da música como essa força dinâmica e não voltada para uma ferramenta, não digo que é melhor ou não, mas me parece que o campo de possibilidades ele é ampliado de forma muito maior a nível de criatividade e de infinitas possibilidades, né? Não no sentido de melhor ou pior, de novo, mas o Uhum. que é possível ser feito a partir dessa compreensão do conceito do que é a música na musicoterapia musicocentrada. Me toca nesse sentido. Eu trouxe esse exemplo para André esses dias. Não sei se vai ser um exemplo muito feliz, então eu peço a ajuda de vocês. Quando a gente vai num buffet, num restaurante, né, a gente tem muitas possibilidades, né? Eu posso escolher só uma, como a possibilidade de eu ver aquela possibilidade como o uso de uma ferramenta, né? Como algo que é isso, eu vou repetir de novo, eu repito de novo, porque essa é a única função desse. Eita, peraí, tá acabando a bateria. Acho que vai dar. A única função relacionada de forma terapêutica, né? Então, eu só posso usar a música como ferramenta para esse determinado objetivo terapêutico. Para outras formas, eu não vou poder utilizá-la porque ela é uma ferramenta para eu trabalhar função executiva, por exemplo, ou criatividade ou espontaneidade, enfim, né? Digamos, nesse escopo geral. Quando eu penso a música não como uma ferramenta, mas como uma entidade que compartilha a existência comigo, me parece que eu posso ir até esse buffet de restaurante e provar de todos os pratos e ver o que vai sair dessa grande massa de possibilidades de encontros. Não sei se faz sentido, e daí, de novo, não é uma tentativa de dizer que é melhor ou que é pior, de novo, quem sabe eu esteja defendendo com unhas e dentes, do ponto de vista, pode ser também,
mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu sinto de forma muito interligada com os conceitos que o Luiz trouxe, que o André trouxe, que o pessoal pôde trazer nas apresentações, o local onde a musicoterapia, a música centrada está, né? Psicanalítica, behaviorista, humanista. Então, nesse sentido, me toca muito e me dá vontade de querer compartilhar isso, tu entende? Não é de botar, seja obrigado a acreditar naquilo que eu acredito, mas é tentar mostrar com conceitos mais tangíveis de serem compreendidos de uma forma um pouco menos abstrata. O que é um trabalho quase impossível, que o Luiz já falou na apresentação dele, né? A música como algo dinâmico e abstrato. É quase impossível de descrever de forma física. Então, acho que isso é esse vazio que produz essa angústia, né, da tentativa de chegar próximo à palavra, mas também não ter condições ainda dessa palavra vir à tona. Então, é um sobrenome, por enquanto, né? Esperamos que se E, torne outra coisa. e tem uma coisa só para corroborar com o que o Giovanni está falando. Marina, de maneira alguma, eu acho que em nenhuma fala e um encontro como o de hoje propõe que nos unamos para dizer que nós somos os melhores e os mais eficazes. De maneira alguma, né? O que eu acho que acontece, e isso me dá muita paixão, sempre deu, né? Quem me conhece há muito tempo, é porque realmente no meu início eu não encontrei em outras propostas uma identidade. Então, o que eu divido, que eu chamo de início do início, não é porque eu achei que o modelo Benenson fosse ruim, que o modelo Mary Priestley fosse ruim, que pessoas que davam as mãos muito íntimas para defender, para validar a sua prática com a música via Freud fosse ruim. Mas eu não sentia a minha vocação, consequentemente, a prática que acontecia a partir das minhas relações terapêuticas, entendida a partir disso que tinha. Então, o que me une, que me dá muita paixão de estar aqui hoje conversando com meus colegas e nesse nível de darmos muita prioridade para a música, é que realmente, mais do que nunca hoje, eu me sinto músico-terapeuta. E eu não estou falando me sinto músico-terapeuta músico-centrado. A musicoterapia músico-centrada me fez me sentir musicoterapeuta. Então, sim, sim, o meu tesão é me encontrar mais com vocês. E não tenho tanto tesão, e eu não estou dizendo que eu sou melhor, de me encontrar com musicoterapeutas behavioristas. Dá para entender? Eu não Uhum. acho, eu não acho que vai acrescentar para minha identidade um ponto de vista de colocação da música como reforçador. Não posso ouvir mais isso. Não há lugar em mim. Não posso ouvir mais música só como ferramenta para um autista olhar para a gente. Não dá. Mas aí é a minha identidade. Eu não estou dizendo, dando as mãos para o Giovanni, não estou dizendo que eu sou o cara que tem a verdade, né? Então, isso eu disse, eu acho que a Ju, quando a gente convivia mais ela aqui, uma vez eu disse algo que eu posso dizer para nós aqui, que eu vislumbrava a musicoterapia, e isso sou eu, músico centrada num futuro que chegamos, para a musicoterapia, como eu enxergo a psicanálise para a psicologia. Se eu fosse um psicanalista, eu não me interessaria em ouvir, não porque eu desprezo, não, não, não. E não porque acho que é picareta quem aplica o reforçador, não. Mas no meu entendimento de ser humano, de desenvolvimento, de relação, de crescimento, de abertura para a vida, não precisa de reforçador, que não uma força interna. Então eu tenho que me unir aos que sentem, não que sabem, aos que sentem como eu. Então eu estou hoje aqui muito tocado porque eu me encontro cada vez mais com pessoas que sentem música e musicoterapia similar a mim. E realmente não me interessaria aqui ouvir um ponto de vista de música sendo usada como ferramenta de reforço à aquisição de uma sílaba por um ser humano. Isso é subserviência da música. E lá em 90, eu olhava para o lado, quem é que me explica o que o Gabriel fez comigo, de me pedir, estando muito desorganizado, por favor, eu tenho que me encontrar com queixa, eu preciso da tua musicalidade. É o oposto de música como ferramenta. Eu preciso me encontrar com música, André. Eu preciso me encontrar com queixa. Eu não estou bem.
E eu facilitei para que ele se encontrasse com queixa. Não é reforçador, é tratador, é abridor de ser humano de uma maneira que maneira que alguns filósofos estão nos dizendo mágica, indefinível, misteriosa. Que bom! Não, eu não tenho que definir mais isso. O que é mistério? É o vivenciado. O que é mágico? É o vivenciado. O que é indefinível? É o vivenciado. Basta que eu me arrepie aqui e a gente veja o nosso paciente. Opa, o cara que mordia agora está sentado do meu lado no piano. Interessante. O cara que mordia está batendo na porta, querendo ir embora, ele queria, agora está batendo na porta para entrar na musicoterapia. Mas não mudou, não tem balão aqui. Eu não estou vestido de fantasias. Ele quer música, ele quer a relação e ele quer música. Ele está batendo na porta de espera, como bate nos consultórios de vocês querendo entrar. E as famílias dizendo para a secretária, bah, claro que o ganho dele é de várias terapias, claro, mas eu não tenho dúvida da eficiência da musicoterapia na vida do meu filho. Então não é musiquinha, não é coisa pouca, não é pouco poder, é muito poder. E aí, Marina, para mim, quando a gente tem esse entendimento, tudo vem também a nosso favor, assim, de sermos valorizados. Por que eu não me visto de Halloween? Porque eu não uso a música, galera, como animador. Ah, mas é terapêutico também ser animador. Tudo bem. Tem quem faça. Tem quem faça. A minha companhia com a música em musicoterapia para os outros não precisa que eu me vista de bruxinha. Eu sou um facilitador de potências que se erguem e transformam o outro ser humano via sua musicalidade. Não tem a ver com eu ser o coelhinho da Páscoa, de eu tocar musiquinha de Natal e animar Dia das Mães. Não é por aí. Sou o melhor, nós estamos criando um grupo dos. Não. Mas eu quero conversar com vocês. Eu quero escutar vocês, eu quero aprender com vocês. Eu quero as pesquisas de vocês. Não quero reforço, não quero ninguém me dizendo, não entendo isso. Ah, o paciente entrou, ganho de musicoterapia, ele entrou falando 3 sílabas, ele está falando 17. Papagaio fala 50. Isso não é ganho de musicoterapia, de jeito nenhum. A gente faz o papagaio falar 57, que ganho de musicoterapia. Não tem nenhum contexto que o papagaio aprendeu via treinamento. Pô. Não põe no lixo que o papagaio está falando. Ser humano não é papagaio. Ser humano é um pensamento que abstrai. E abstrai como? Sempre a partir de uma relação e a partir de uma motivação e de potência que a gente consegue via companhia da dona música. Então, realmente, essa, Marina, é minha identidade. É minha identidade. Não sou melhor que ninguém, mas tem coisas que eu não quero mais escutar. Realmente. Eu quero estar com vocês. Eu quero estar com vocês. André, eu só quero fazer uma observação só dessa questão da ferramenta, muito rápida, assim, de novo, porque o que me motivou, né, me produziu esse efeito, né, que eu trouxe para vocês também a nível de corpo, foi a parte que o Luiz fala sobre a importância do timbre como, né, como uma forte identidade na experiência da improvisação, na experiência da presença da música, né? Então, por que eu acho que é tão interessante, dentro da perspectiva do músico-centramento, a gente não tomar mais essas bases voltadas para dentro da psicologia, né? E começar a conversar dos efeitos e da possibilidade da música através das propriedades, né? Do timbre, da duração, da altura, da intensidade, né? Então, quando o Luiz fala que o timbre ele é importante, ele é um forte responsável pela experiência de improvisação dessa identidade, né? Eu acho que é interessante porque ele coloca a música como centro da questão. A força dinâmica que se produz naquela relação de intervalos, daquela deceptiva, daquela sexta menor, ele diz no slide, né, que as imagens que são produzidas através da escolha do timbre do instrumento musical, da pesquisa que ele produziu, elas são imagens que são produzidas e elas são acompanhadas pela fluidez do som. O que existe nesse som? As propriedades dele, do timbre, da duração, da altura e da intensidade. Então, é através dessas propriedades, pelo que o Luiz falou e que eu estou tentando explicar para mim, enquanto eu digo para vocês, porque, de novo, é algo que me tocou muito, né? Estou sendo atravessado pela palavra, é outra coisa. Essa promoção de novos significados acontecem através
do reconhecimento das forças dinâmicas que essa música produziu frente àquele paciente que estava com ansiedade, né? Promoção de novos significados através das mudanças que a música tem dentro dela, na mudança das forças dinâmicas da música dentro da sessão que o Luiz fez a pesquisa dele. Então, isso me tocou muito, né? E que separou essa relação de ferramenta. Porque, de novo, a música como uma entidade que tem suas próprias características e que, a partir delas, que a gente consegue, sim, produzir novos significados a partir de vivências que foram trazidas pelo paciente. Então, só queria trazer essa contribuição porque, de novo, me tocou muito essa apresentação do Luiz e a de todos aqui também, né? Me fez conhecer cada vez mais, enfim, espero poder encontrá-los em outros momentos também. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado, Pelo Giovanni. espaço Pessoal, e pelo acolhimento. a gente tem que encerrar, tá? Só falar uma coisa para o Giovanni. Giovanni, eu entendo o que você diz, a música, o timbre, a melodia, mas isso tudo acontece em interação com a subjetividade do sujeito. Não é a música sozinha, né? Aquilo que o sujeito nos traz é extremamente importante. Eu sou junguiano, né? Então não posso aceitar que a psicologia vai ser descartada. A musicologia não dá conta, porque a gente tem que olhar para a subjetividade das pessoas com as quais a gente trabalha. Mas, gente, me desculpem, muito obrigado. Tá. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, galera. Foi um prazer. Foi um prazer. Vamos encerrando aqui. Acho que ideias aqui, estou borbulhando de ideias para a gente ter mais encontros desses. Concordo com a Ju, trazendo o Greg, trazendo o Luiz, né, a presença do Luiz, e mais interessados, porque esses debates são, pelo menos para mim, eram os sonhos que eu tinha, sonho que eu tinha na década de 90. Poder estar nesse nível aqui. Tá? Um puta beijo. Bom fim de semana e foi um prazer.